O bioma cerrado é maior que muitos países. Para você ter uma ideia, ele ocupa 22% do território brasileiro. É o segundo em extensão da América do Sul. E na capacitação tecnológica de hoje, vamos saber como calcular o produto interno bruto do bioma, destacando quanto valem todos os bens produzidos na região. Olá, meu nome é Montoya, Luciano Montoya. Nessa aula nós vamos falar sobre caracterização socioeconômica do bioma cerrado e também vamos aproveitar para fazer algumas avaliações econômicas de alguns produtos caracterizados no bioma cerrado. Com outro indicador de importância econômica é o PIB. O PIB, como sabe, ela é todos os bens produzidos no país, no estado, e quanto melhor o PIB, ela é um indicador de geração de emprego e de renda, né? Então, e o PIB no bioma, nós estamos observando por essa tabela que o cerrado, em relação ao Brasil em 2010, o valor total representava 29% do Brasil. O setor agropecuário, no mesmo ano, e em relação ao Brasil, ela representava 51,86%. Ou seja, um impacto, a participação da agricultura, do setor agropecuário, da atividade agropecuária no Brasil, é bastante significativo, né? E outra coisa que se observa também é de que o setor de serviços, ela vem sendo crescente e vai tendo sua importância na formação do PIB. Bom, feito mais ou menos assim a caracterização do bioma, agora nós passamos a fazer uma caracterização de umas variáveis socioeconômicas e sociais e econômicas das ecorregiões. Como mencionado inicialmente, nós nos localizamos na ecorregião Chapadão do São Francisco, na ecorregião Planalto Central Goiano e na ecorregião Paraná-Guimarães. Bom, essas respectivas ecorregiões, em termos de abrangência, nós temos que, no Chapadão do São Francisco, ela é constituída pelos estados de Bahia, Minas Gerais e Tocantins. Ali nós temos os números de micro-regiões homogêneas e os respectivos municípios que são incluídos no Cerrado. No Planalto Central Goiano, temos como estado abrangente o estado de Goiânia. E na ecorregião do Paraná-Guimarães, nós temos parte da Goiânia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né? Onde nós colocamos, então, as micro-regiões homogêneas e os municípios que fazem parte dessas ecorregiões. Então, imaginem vocês que na caracterização dessas variáveis sociais e econômicas que estão sendo apresentadas aqui, todas elas foram trabalhadas por município. Então, e também é mostrado por município, no caso, o desmatamento, né? Então, nesses estados aí apresentamos quais são os municípios que sofreram maior desmatamento, né? Então, tem na Bahia, Minas Gerais, Tocantins, em Goiânia, os municípios de Formosa, Valparaíso de Goiás, ou seja, são os municípios que sofreram um significativo desmatamento. E com relação ao IDH, também nós mostramos por ecorregiões, nessa linha última, né, quais seriam os municípios, ou quais são os municípios com maior alto de IDH. Então, nós mostramos, por exemplo, na Bahia, o município de Eduardo Magalhães com um IDH alto, em Minas Gerais, Buritiba, com IDH alto, em Tocantins, Aurora do Tocantins, município com IDH alto. A mesma coisa são apresentadas para a região do Planalto Central e para Paraná-Goiânia. O interessante também, quando se faz a comparação do IDH a nível de município, como foi mencionado ali, como está colocado ali, que os municípios que têm um IDH alto está associado a maior desmatamento, está associado a maior expansão de fronteira agrícola, etc. Ou seja, há uma relação, né?
Com relação à população das ecorregiões, da mesma forma, nós apresentamos, por exemplo, um dado aqui nessa primeira parte, no Chapadão de São Francisco. A população rural, em 1970, era quase 80% no meio rural e 39% no meio, 29% no meio urbano. Já em 2010, a população rural era 39% e urbana era 60%. E em 1970, a população rural era 79%, passou para 20%. Mais uma vez, também nessa ecorregião, passou o mesmo processo que a gente identificou como no bioma como um todo. Essas mesmas tendências são observadas na ecorregião central do Goiânia, onde a população em 1970 era 50% e 50%, praticamente quase equilibrado. Mas já em 2010, a população rural no central goiano passa a ser 8% e a população urbana 91%. Ou seja, o fluxo migratório do campo para o meio urbano é muito significativo, muito grande. Isso é devido a várias causas, principalmente no central goiano. Na época da construção da capital de Brasília, o fluxo migratório se mostrou bem maior. A mesma coisa no Paraná de Guimarães, tem a mesma tendência, passando em 1970 a população rural, que era 51%, e a urbana 48%. Hoje, em 2010, a população representa 10% e 90% a urbana. Também podemos dizer que essa é uma tendência a nível, não só do bioma, mas a nível do país. E o PIB para ecorregiões também, né? Nessas linhas é mostrado o PIB que tem no Chapadão de São Francisco, o PIB no Planalto Central goiano, o PIB no Paraná de Guimarães. De forma geral, nós vemos que a atividade econômica agropecuária ela tem uma participação significativa, comparada com os anos de 2002 com 2010. Ou seja, a atividade econômica agropecuária ainda tem sua importância. E outra atividade que tem importância também é a parte de serviços, como podemos ver tanto no goiano, aliás, principalmente no Paraná de Guimarães, onde os serviços passa de 48%, passa para 51% sua representação do PIB. Isso também, nos serviços, na atividade de serviços, está ligado a turismo, ecoturismo, etc., que são bastante destacados, principalmente nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. As explorações. Com relação às explorações, com relação ao uso do solo das ecorregiões, a gente vê, já nessa primeira linha, nessa segunda linha que faz parte o Planalto Central goiano, e o terceiro que faz parte Paraná de Guimarães, há uma tendência que o uso do solo com extrativismo ela é semelhante, né? Ou seja, as atividades de fins econômicos e sociais dentro dessas regiões está ligado para o extrativismo, está ligado para as lavouras temporárias. E essa mesma importância se mostra nas outras duas ecorregiões e também no bioma como um todo. Outra variável importante que a gente faz na caracterização é os principais sistemas de uso da terra. Então, um sistema bastante encontrado tanto nas ecorregiões como num bioma como um todo é o sistema de uso da terra com extrativismo. O extrativismo ela tem muita importância social e econômica, principalmente para os pequenos produtores ou para produtores familiares. Outro sistema é a produção de grãos. Isso, a importância dessas ecorregiões, assim como também do bioma, de que
Hoje o cerrado representa altas produtividades, principalmente das lavouras de grãos, né? Muitas vezes maior que alguns países com alta tecnologia, né? Então, já grande parte do bioma também está tomado com esse sistema de produção de grãos. Outro são as atividades florestais, tanto madeiráveis como não madeiráveis. Na parte de produtos florestais não madeiráveis, o bioma, o cerrado, ela é muito rico em diversidade. Nós temos uma diversidade tremenda de produtos arbóreos que podem ser explorados, podem ser fibra, óleo, etc., né? E as madeiráveis, principalmente nos estados de Minas Gerais, Goiás, onde estamos encontrando mais os plantios homogêneos de eucalipto, teca, etc. Em relação, também temos o sistema de uso da terra com fruticultura. A fruticultura no cerrado tem uma diversidade muito grande. A gente encontra na literatura a citação de mais de 65 espécies de frutíferas que teriam um uso econômico com benefícios sociais e econômicos e ambientais, né? Só que desse grande número existente, nós vemos que são poucos os produtos explorados e explorados principalmente de forma extrativista. Outro sistema de uso da terra que a gente identifica são a pecuária extensiva. Com relação a esses sistemas de pecuária extensiva, nós encontramos no bioma fazendas com baixo índice de produtividade e, junto a elas, empresas, fazendas com alto nível de produção, modernas, né? Com alto nível de produtividade. Ou seja, no caso, há uma tendência realmente de um convívio de uma pecuária extensiva, digamos assim, ainda atrasada, juntamente com fazendas com alta tecnologia e modernas. E também encontramos os sistemas agroflorestais, o sistema de uso da terra com sistemas agroflorestais. Há registros muitos da existência da combinação do componente arbóreo com a pecuária, o componente arbóreo com lavouras, do componente arbóreo de produtos florestais não madeiráveis com outros componentes. Nessa primeira parte, eu me preocupei em repassar para você uma caracterização assim geral da parte do bioma cerrado e as principais ecorregiões que nós selecionamos para ser contempladas. Então, na seguinte aula, nós vamos apresentar vamos nos dar conta como o processo de caracterização tem uma relação de caracterização do sistema de produção, do socioeconômico, tem uma relação com as atividades econômicas, com aquelas atividades que vão mostrar, talvez, uma alternativa de sistemas de produção rentáveis e socialmente adequados. Então, vimos nessa aula a caracterização do bioma e das ecorregiões consideradas para o estudo. E também, nessa caracterização, nós temos umas evidências de que há uma continuidade das informações que foram apresentadas aqui para serem apresentadas na próxima aula, que vai considerar sobre a avaliação econômica ou análise econômica de alguns sistemas produtivos alternativos para o pequeno produtor do cerrado. Então, muito obrigado e até a próxima aula.